campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! É com muita alegria que retornamos para mais um ano dos assuntos de família. E para iniciarmos esse novo ciclo, o tema é a educação dos filhos. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Iniciamos nossa conversa com o irmão Pércio. A preocupação pela educação dos filhos é plenamente justificada, porque, afinal, todos nós, educadores, desejamos realizar bem as nossas tarefas, porque valorizamos a educação. Precisamos, então, considerar que nós, na condição de espíritos reencarnados, trazemos tendências que são traduzidas pelas inclinações, pelos desejos que apresentamos. E assim, nossos filhos precisam ser observados quanto a esses aspectos, tanto quanto a nós mesmos, para realizarmos o processo de educação, estimulando as tendências positivas e nos preocupando em inibir, em educar, portanto, as inclinações prejudiciais. Esse processo é extremamente importante, porque nos valemos dos impulsos que se apresentam para corrigirmos o rumo que esses impulsos nos levam. E como pretendemos construir a felicidade em todos nós, assumimos a responsabilidade de educarmos para a felicidade, para o aprimoramento espiritual, portanto, que afinal justifica a nossa existência neste lado da vida. Tu pensa assim, Heidi? Sim, e eu penso que a educação dos filhos talvez seja o dever mais importante que trazemos para esse mundo, porque os filhos são espíritos em evolução. Eles vêm com uma finalidade, eles não vêm simplesmente para enfeitar o nosso lar, mas eles vêm com uma finalidade de evoluir como espíritos que são necessitados de se aperfeiçoar para atingir a felicidade, o nível mais alto possível na evolução espiritual. Então, qual não será a responsabilidade, o peso dessa responsabilidade sobre os nossos ombros? É muito grande. Temos o dever de orientar os nossos filhos, porque eles vão viver num mundo que não é o do lar, é um mundo exterior. Então tem que ser homens e mulheres, pessoas bem formadas, com a nossa orientação moral, que é a orientação do Cristo. E essa é a nossa responsabilidade, transmitir aos nossos filhos esta ideia de que eles estão aqui com uma finalidade e que é necessário que se entreguem ao trabalho desde cedo de melhorar as suas condições como espíritos imortais que são. Eu penso mais ou menos nesse sentido. O que tu acha, Lorena? É um enorme desafio que se propõe aos adultos que vão educar as crianças e os jovens, mas eu penso que também pode ser uma grande alegria quando eles vão acompanhando o desenvolvimento da criança e do jovem e vendo que essa criança é bem educada, é saudável, de poder também se sentir bem por oferecer a essa criança e a esse jovem
um preparo para fazerem boas escolhas na vida. A vida nos oferece escolhas o tempo todo. E nós, os adultos, não estaremos sempre com as crianças e com os jovens para ajudá-los a definirem por aqui, por ali, fazer isso ou aquilo. Mas quando a gente já aparelhou bem essa criança, esse jovem, ele sabe fazer boas escolhas, ele sabe escolher pelo bem. E nisso, a evangelização infanto-juvenil ajuda muito a tarefa dos pais, porque na evangelização a criança é apresentada ao Cristo, ela aprende já ali na convivência, né, com as outras crianças, com os outros jovens, com aqueles que estarão orientando. A evangelização proporciona já na prática essa convivência, e é um reforço para aquilo que os pais fazem no lar, assim como a escola também é um reforço para o que os pais fazem no lar. Então, precisa ser tudo bem complementar para que essa criança e esse jovem, de fato, possam ter condições de viver uma vida plena e alcançar felicidade, que não é muito fácil, não é, Sinara? Sem dúvida, né? A felicidade que todos nós queremos, todos nós buscamos, é uma conquista diária que se faz necessário o trabalho em nós. Então, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando que, assim como nós temos essa responsabilidade de educarmos os nossos filhos, é importante também nós não esquecermos que nesse processo de educação deles também está envolvido a nossa autoeducação, porque a educação ela não é algo que tem começo, meio e fim, ela é um processo contínuo. Então nós educamos os nossos filhos e nós também, ao longo da nossa vida, também precisamos nos educar. E muitas vezes é justamente nesse ato de educar o filho, a gente começa a se autoanalisar, a gente começa a se olhar, a gente começa a ver o quanto o nosso exemplo é necessário, é fundamental nesse processo de educar, né, as nossas crianças, os nossos jovens. Então, a gente se imbui da vontade de querer dar o melhor exemplo para os nossos filhos, e com isso a gente também vai se autoeducando, nós também vamos nos aperfeiçoando, buscando dar o nosso melhor. Então, eu penso que nesse processo de educação dos filhos é uma via de mão dupla, né? Nós colaboramos para que eles se eduquem e a gente também vai tendo a oportunidade de se melhorar. Afinal de contas, a gente sabe que os nossos filhos não estão conosco, não são nossos filhos por obra do acaso. Há um propósito, e nesse propósito também está envolvido a nossa melhora íntima, a nossa melhora interior, junto com eles, né? Eles nos influenciam e nós influenciamos eles. Para mim me parece que o principal é compreender a nossa responsabilidade, mas atender a essa responsabilidade com o emprego do amor, da compreensão, do diálogo, que é para ensinar aos nossos filhos também terem diálogo conosco e também aprenderem a amar, né, conforme Jesus nos recomendou. Para mim, isso aí é bem importante. Aliás, é importante para todos, não é? Ressalta, portanto, que a educação está comprometida com a moralidade. A educação precisa ser moral. O indivíduo
disse que é fruto do meio em que vive, mas ele, o homem, é um elemento formador da sociedade. E da sociedade que a educação formal prepara para esses dias em que aqui estamos, e da grande sociedade humana de encarnados e desencarnados que evoluem, como aqui foi referido. Ao prepararmos moralmente sobre o Evangelho do Cristo os nossos filhos, estamos formando espíritos que buscam aperfeiçoamento para a vivência neste e no outro lado da vida. Muito bem. Com o coração cheio de gratidão, encerramos o tema de hoje. Continuem acompanhando os nossos programas. Nos despedimos com um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site